meus queridos, eu me chamo Carola e esse é o Contos Sobrenaturais da Carola e vou narrar para vocês a história de terror da família Reis. O lobisomem tornou meu tio um lobisomem. Vou contando conforme vocês entendam toda a nossa história e é longa, pois aconteceu com a minha família. Esse fato tem mais ou menos 25 anos. E na casa dos meus avós não se falavam palavrões, nem se blasfemavam. Oravam durante as refeições e esses momentos eram sempre sagrados. A mesa era posta e o meu avô sentado na ponta da mesa e a minha avó na outra ponta. Havia uma áurea de harmonia e paz em nosso lar, até que meu tio mais velho chegou de São Paulo, depois de um divórcio devastador, e essa paz foi quebrada. Ele chegava bebendo, xingando, maltratava minha família inteira, inclusive os seus pais. E na quaresma de 1998, eu me lembro, não era diferente. Nesse período, não se comia carne, não se ouvia música do velho rádio de pilha. Havia em casa o respeito e adoração pelas coisas de Deus. O meu avô tinha na sua casa de roça um moinho de farinha. E como um bom nordestino, nós amamos farinha. E era produzida para o nosso próprio consumo. Ressaltando para vocês o moinho de farinha, porque a maioria das histórias de lobisomem, me parece, posso estar enganado, que eles têm uma fixação por esses lugares. E logo na chegada, um pátio de uns 6 metros de comprimento, um campinho e depois uma vastidão de mangueiras. E o meu tio Geraldo chegou à noite, durante a quaresma, e todos se preparavam para o jantar. Meus avós tiveram 10 filhos, 2 não viviam mais com eles, a minha mãe e o meu tio do meio, que ainda residia em São Paulo. O Geraldo começou a esbravejar e a blasfemar da sua sorte, reclamando da sua vida e gritando contra a família. Minha avó, que era doce e sensata, tentou acalmá-lo e ele deu de ombros e saiu porta fora em direção do pátio e das mangueiras. Ele xingava, se maldizia em plena quaresma, perto da Semana Santa. E uma situação inusitada aconteceu com ele. Ele ouviu que pareceu passos e saltos. Alguma coisa andava, saltava e caía de volta no chão. E a cada vez chegava mais junto dele. E ele perguntava quem estava lá, quem o perseguia. E o Geraldo ouviu uma voz rouca dizer: sua vida é ruim? Venha conhecer a minha. Vou levar você comigo. E continuava a falar essa mesma frase continuamente. O Geraldo compreendeu que se passava de uma situação incomum e ele finalmente se mostrou. E era uma aberração, com pelos, com as presas para fora da boca e suas pernas arcadas e braços grossos e os olhos cor de laranja. E ele falava para o Geraldo que o levaria com ele. E o bicho saltou nele e o mordeu no braço. O meu tio conseguiu fugir e correr até em casa, mas depois disso, ele descobriu que o bicho não tinha intenção em matá-lo. Era outra coisa que o bicho queria dele. Desesperado e com muitas dores, chegou em casa e disse o que tinha acontecido. E o meu avô pegou sua faca velha e gasta de prata, mas que não estava enferrujada, e a colocou na brasa do fogão a lenha. E a minha avó pegou um pedaço de tora de madeira e a envolveu num pano e deu a ele para morder. E o vô pegou a faca
cortou um grande pedaço de pele e do músculo do Geraldo, rezando para que a saliva do lobisomem não tivesse entrado na corrente sanguínea dele. Depois disso, selou o corte com o lado da faca, e os gritos do Geraldo foram ouvidos por quem estava dentro e fora da casa, e a minha avó amarrou um tecido no ferimento. Ele passou a noite gemendo de dor e com febre, e os meus avós ao lado de sua cama rezando e esperando para ver se tudo tinha dado resultado. E na noite seguinte, meu avô, tomado pelo desespero, ajuntou seus filhos e, mesmo com a proximidade da Semana Santa, decidiu caçar o lobisomem. A maldição da mordida só podia ser quebrada num corpo que ainda não havia bebido sangue. E o lobisomem causador do ferimento teria de ser morto para quebrar o processo de transformação. E todos os poros do Geraldo estavam inflamados. Nasciam pelos duros e logo após caíam. Minha avó rezava, cheia da sua fé costumeira. E então perceberam os caninos acentuados no Geraldo, sua pele dura como aço e os olhos injetados entre humanos e caninos em tons de amarelo e vermelho. E suas pernas se quebraram, como se uma força sobrenatural o tivesse revirando e torcendo, e os braços incharam, e o lobisomem, o causador do infortúnio do meu tio, surgiu no pátio e chamou por ele. Depois de tudo isso ter passado, meu avô disse não ter ouvido vozes que vinham do lobisomem, só uivos e grunhidos, mas o meu tio o ouviu lá fora, chamando por ele. Forças sobrenaturais agem em períodos do ano e elas estão atentas às blasfêmias e ofensas do Geraldo ou de qualquer outro. O meu avô, mesmo sendo um homem simples da roça, usou um catéter no filho, usando sua imaginação e o que tinha na casa, e fez uma transfusão de sangue nele. Num jarro, ele retirava e acumulava o sangue contaminado. Do outro lado, fazendo a doação de sangue, estava o meu avô, um exemplo do homem do sertão, valente e sábio. E já às vésperas da Semana Santa, se reuniram armados com pistolas e espingardas e aguardaram na escuridão das mangueiras até o lobisomem voltar para atormentar o Geraldo com seus uivos. E foi o que aconteceu. Perto da meia-noite, a criatura retornou, às escondidas pela casa, e parando à frente da janela do quarto, uivando e chamando pelo Geraldo, com a sua voz rouca, inteiramente sobrenatural, que lhe dava arrepios e só ele conseguia ouvir. O lobisomem falava com o Geraldo, mas o restante dos parentes só ouviam grunhidos. E o vô, já se preparando para pedir perdão a Jesus por tamanho desrespeito e contando até 3 com os filhos e amigos, atiraram várias vezes na criatura. E como ele era homem sertanejo valente, tinha um conhecimento vindo com ele desde nascido, já explicando que na casa dos meus avós não tinha TV, só um velho rádio de pilha. E eles nunca viram um filme de terror, nem mesmo de lobisomem. Então, não tinha como ele saber a forma exata de matar um lobisomem. E derretendo um crucifixo de prata, fez uma bala. O mesmo fizeram os meus tios e o atingiram muitas vezes até vê-lo cair sem vida. O bicho voltou à forma humana, mas não era nenhum conhecido. Estava morto. E quando foram ver, o Geraldo estava de pé completamente curado. E o meu avô, junto de toda a família,
fizeram penitência e jejuaram, mas não quiseram se esquecer, pois o Geraldo foi o exemplo de que há forças sobrenaturais andando soltas por aí e que se tem de respeitar as coisas de Deus. Se você também tem um relato de terror, manda para nosso canal que eu conto aqui. Até a próxima história sobrenatural. Beijos, tchau.